A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos em mais um domingo, hoje dia 12 de julho de 2020 e já estamos para iniciar o nosso habitual culto aos domingos que temos o feito através das plataformas aqui, portanto, no YouTube, assim como através do Facebook. Estão todos bem-vindos à celebração ao Senhor neste dia e que Deus possa os abençoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos agora fazer a oração inicial que vai dar, portanto, o ponto de partida deste nosso culto maravilhoso que vai acontecer hoje. Oremos. Obrigado, Pai, maravilhoso Rei e Senhor. Queremos dizer muito obrigado por mais uma semana, Senhor, que nós tivemos sob Tua proteção. Muitos afazeres, Pai, e se estamos aqui fazendo este culto é porque Tu, Pai, nos deste a vida, nos protegeste, Senhor, e nos livraste de muitos perigos, Pai. Queremos Te agradecer por isso. Igualmente queremos Te agradecer, Pai, por aqueles, Pai bondoso, que puderam, Pai, Senhor, sair da agonia do coronavírus. Pai, pois nós acompanhamos que apesar, Pai, do aumento dos casos, existe, Pai bondoso, aqueles que estão sendo recuperados. Ao longo da semana finda, houve recuperação dos nossos co-cidadãos, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor, que Deus possa abençoar a todos aqueles que têm trabalhado em prol da recuperação das vidas humanas, Senhor, através do conhecimento científico. Pai, isso também significa que as orações que estamos fazendo, Pai, têm chegado diante de Ti. Meu Deus, rogamos, Pai bondoso, continue, Pai, operando sobre a propagação, sobre o alastramento, Senhor, desta pandemia. Pai bondoso, Pai, já ultrapassamos 1000 casos, Senhor, Pai. Tenha misericórdia, nos ajude, Senhor, tenha piedade de nós. Pai, queremos, Pai Santo, que cesse esta enfermidade. Em nome de Jesus, ajude, Senhor Pai, a se encontrar, meu Deus bondoso, uma vacina ou um medicamento para parar com esta pandemia, meu Deus. Perdoa, meu Deus Pai Santo, se isto é uma consequência dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Pai. Dê-nos oportunidade, Pai, para que a palavra seja pregada, para que, Pai, haja o arrependimento, haja uma reconciliação contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós rogamos, Pai, e buscamos para que o Senhor possa te abençoar este culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O meu nome é Rui Pindula, pastor da IEVC em Manica. Assim que já fizemos a oração, vamos em seguida fazer o acompanhamento da leitura de um salmo e esta leitura será feita pela nossa irmã obreira Melita Sacuzo, ela que frequenta a igreja na cidade de Chimoio. Então vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus ou a leitura do salmo que vem da nossa irmã obreira Melita Sacuzo. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade que sou dada para fazer a leitura bíblica. Vamos ler o Salmo 46, do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem,
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito obrigada, Igreja do Senhor. Obrigado, irmã Melita, por teres feito esta linda e maravilhosa leitura da palavra. Já em seguida, é a altura de nós podermos acompanhar a apresentação do grupo coral da Igreja Evangélica Visão Cristã do bairro 25 de junho. Os jovens vão fazer a sua apresentação. Vamos ver o que eles prepararam para nos abençoar aqui neste culto de hoje. 25 de junho, jovens, podem apresentar. Agradecemos a Deus pela apresentação dos jovens e, continuando, por nosso irmão obreiro Cândido Sacuso. Ele vai nos trazer uma palavra bíblica, uma palavra de exortação, para meditarmos um pouco sobre aquilo que Deus tem a falar aos nossos ouvidos hoje, neste culto. Cândido, nosso obreiro, aqui de Chimoio, por favor, apresenta-nos a palavra bíblica.
saudar a amada igreja na bendita paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a oportunidade que foi dado para exortar a amada igreja. Quero aqui falar da obediência, baseando-me na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Assim diz a palavra do nosso Deus. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quero, irmãos, falar da obediência nesta manhã. Pode acontecer que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, você tenha aprendido a palavra de Deus. Nesses dias de muitas dificuldades de nos encontrarmos na casa do Senhor, eu quero encorajar a você para que implemente, para que viva, para que obedeça a palavra do nosso Deus. A obediência seja um modelo de vida nos chamados filhos de Deus. O apóstolo, estando lá preso, ele viu a necessidade de escrever esta carta aos irmãos, a encorajar os irmãos, para que mesmo distanciados, mesmo separados, os irmãos implementassem, os irmãos vivessem a palavra do nosso Deus. O apóstolo havia ensinado aos filipenses. Ele entendeu que os irmãos haviam recebido a palavra. Os irmãos haviam ouvido a palavra. E os irmãos haviam visto nele um modelo de vida. Eu e você temos pessoas que nós admiramos. Temos pessoas em que o modelo de vida que levam dá para seguir. Então, irmãos, não basta apenas aprender. Não basta apenas receber a palavra. Não basta apenas ouvirmos a palavra. Não basta apenas você estar exposto. Não basta apenas você estar com muitos admiradores. Eu quero ser como fulano, eu quero fazer como fulano. Não basta. É preciso fazer. É preciso viver a palavra do Senhor. Isto que faz a diferença. O Senhor Jesus Cristo, certo dia, um certo doutor quis interrogá-lo, quis tentá-lo. A Bíblia diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 27 e 28. Versículo 27. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei conhecia isso. Amar a Deus de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele conhecia isso. E no versículo 28, Jesus diz, e disse-lhe: respondeste bem, faze isso, viverás. Isso que você sabe, primeiramente amar a Deus, fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, isso que você sabe, faz isso e viverás. Irmãos, o fazer, o implementar, seja um modelo de vida para cada um que é chamado filho de Deus. Faça a diferença vivendo a palavra de Deus. A leitura bíblica não muda a vida de alguém. O receber a palavra de Deus não muda, não transforma a vida de alguém. O ouvir apenas não muda, não transforma a vida das pessoas. O ver, o querer ser igual ao fulano, não muda. Eu quero ser como Abraão, o pai da fé. Não faz a diferença isso. Mas tenha esta fé em ação, vivendo a palavra do nosso Deus. A Bíblia diz que Abraão saiu. Esta é uma atitude que ele tomou, de sair da sua casa, sair daquela família, sair daquela parentela, para uma terra que Deus ia mostrar. Aplicou a fé, exercitou e pôs em ação. Irmãos, é necessário que o modelo de vida que eu e você podemos levar seja de uma vida cristã, vivendo, não apenas do conhecimento que você tem, não apenas daquilo que o irmão tem ouvido. O Ministério da Saúde tem muitas orientações face à pandemia. É necessário uma obediência, é necessário uma implementação daquilo que são as orientações. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que foi dada e que Deus possa nos abençoar
vivendo a palavra de nosso Deus. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nele. Correspondo, 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 correspondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza. Jesus. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Correspondo, 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 correspondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza. Minha fortaleza. Correspondo, 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 correspondo. Coro escondo, coro escondo, coro escondo. A minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. A minha fortaleza. Minha fortaleza.
Graça e paz em Cristo. Quero saudar a todos mais uma vez e convidá-los para partilharmos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos neste momento fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus, queremos, Pai, te agradecer por esta oportunidade que nos concedes para podermos partilhar a palavra do Senhor. Deus bondoso, rogo, Pai, que neste momento que vamos poder entrar, Pai, a nossa mente, o nosso espírito, Pai, estejam, Pai, concentrados para podermos, Pai, meditar na palavra que aqui vai ser, Pai, pregada. Rogo, Pai bondoso, que a leitura, Pai bondoso, a transmissão, a audição, Pai, sejam de acordo com a Tua perfeita vontade. Pai, faça com que o Espírito Santo, Pai, nos fortaleça, nos traga, Pai Santo, vitória em todas as frentes, Pai, que temos travado na nossa vida física, espiritual e material. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos entregar esta oração para todos sempre. Amém. João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito, pois, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Falar da aflição é falar de um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a vida direta ou indiretamente. A aflição também é ainda a sensação de que algo não está certo ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Então, quando na verdade a gente tem um sentimento, uma sensação de que alguma coisa não está certa, não é? De que alguma coisa vai dar errada. O que vai acontecer vai nos trazer, portanto, algum trauma. Então, assim, nós ficamos em estado de aflição. A aflição tem sinônimos tais como martírio, tortura, ansiedade, agonia, angústia, aperto, tormento ou tribulação. Portanto, a tribulação é uma aflição. A Bíblia fala-nos da grande tribulação, ou seja, grande aflição. Amados, quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, iremos encontrar várias situações em que o homem sempre atravessou momentos de aflição. Para a aflição, portanto, nós iremos encontrar vários exemplos na Bíblia. Por aflição, sabemos que quando nós olhamos para a Bíblia, iremos encontrar que a aflição, ela gera fraqueza no homem. Não é? Alguns personagens da Bíblia foram vitoriosos durante as aflições, mas houve outros personagens que fracassaram. É o caso da Eva. Eva e Adão estiveram lá no jardim do Éden. Aparece a serpente. A serpente sabia daquilo que Deus havia informado a Adão e Eva. E o próprio Adão tinha recebido o mandamento de não comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? A árvore da ciência. Então, mas quando lá a serpente chega, leva uma proposta para Eva poder comer. Mas quando a Eva recebe essa informação, essa sugestão de comer da árvore, então o que acontece? Houve uma conversa. Eva não foi logo que recebeu a informação, logo aceitou, mas quando nós olhamos, houve uma conversa, houve um diálogo entre o diabo, representado pela serpente, e a Eva. A Eva, naquele momento, acredito que ficou aflita. Ela entrou num momento de aflição entre obedecer à voz do diabo ou guardar a palavra de Deus.
só que ela foi fraca, essa a aflição foi tão forte a ponto de ela não suportar e cedeu, acabou pecando. Então, aquela aflição que a Eva teve, não é? Lhe levou ao pecado. E também ela chega ao seu marido, não é, Adão, e lhe transmite isso. A Eva, ela foi enganada. A Eva foi, portanto, induzida, portanto, a ceder e cometeu o pecado. Adão, do lado da Eva, ele recebe, creio, a proposta também de poder comer. Eu creio que não foi logo que a Eva comeu e depois arrancou, deu a Adão. Deve ter usado uma certa artimanha, a Eva deve ter seduzido Adão e lhe convenceu a comer da fruta da árvore do conhecimento. E assim Adão também desobedeceu, comeu. Ele foi vencido pela aflição. Acredito que ele ficou aflito, pensou naquilo que Deus disse e pensou naquilo que a sua esposa estava a falar. Talvez ali o amor entre marido e mulher tenha sido forte demais e que Adão chega a cometer o pecado. E mais adiante eles foram expulsos. Quando tiveram filhos, Caim e Abel ofereceram o sacrifício a Deus. Só que Deus não se agradou da oferta de Caim. Caim, naquele momento, ficou aflito, ficou triste, ficou preocupado. Mas por que é que Deus não aceita a minha oferta? Naquele momento entra uma aflição na vida de Caim. E aquela aflição provocou ódio contra o seu irmão. Provocou uma situação contra o seu irmão. Quando Deus ainda aparece, fala com ele e lhe dá a oportunidade, ele já estava naquele momento desviado da presença de Deus e ele acabou cometendo o erro de matar o seu irmão. Cometeu o homicídio. Isso por quê? Porque a aflição que ele teve por a sua oferta não ter sido recebida foi muito demais e não suportou. Mais adiante, nós encontramos o juiz Sansão, não é? Ele era um homem de Deus, o Nazireu. Era um homem escolhido por Deus para julgar Israel. O que é que acontece? Naquele momento, os filisteus fizeram de tudo para derrubar a Sansão. Através da Dalila, não é? Sansão, ele cede, revela o segredo. Mas o que é que aconteceu aí? A Dalila, o que foi aí foi seduzir, foi, portanto, até podemos dizer que a Dalila usou, portanto, a sensualidade, quem sabe. Talvez a Dalila, podemos dizer que a Dalila, em relação à Sansão, portanto, usou uma artimanha passional, fez de tudo para que Sansão acabasse por revelar. E Sansão realmente foi pressionado, sentiu-se aflito por tanta insistência que a Dalila fazia, ele não suportou, acabou cometendo o erro, revelando o segredo e sofreu porque ele desobedeceu aquilo que era a palavra de Deus. Ele, portanto, violou o segredo que ele tinha, porque ele se sentiu apaixonado, podemos assim dizer. Então, houve ali uma aflição passional. Portanto, Sansão fez isso. Mais adiante encontramos, não é? Aliás, voltando um pouco para trás, encontramos Abraão. Abraão, ele teve uma situação que Deus lhe pede o seu próprio filho. Mas como Abraão entregar o filho? Ele próprio é dito para que matasse o seu filho. Abraão, acredito, meus irmãos, não foi fácil isso. Abraão deve ter passado um momento de muita tensão. Abraão tinha que matar o seu próprio filho por obediência a Deus. Então, acreditemos que Abraão entrou numa grande aflição entre matar o filho ou rejeitar. O único filho que ele tinha é esse que Deus pede. Então entrou numa aflição, mas uma coisa fez. Ele ouviu a voz de Deus, levou seu filho e cumpriu, porque Deus, ele tem que ser obedecido. Ele sabia disso. Então, porque obedeceu, já na altura que ele estava sacrificando o seu filho, Deus disse, alto aí. Deus reconheceu que Abraão tinha fé e naquele momento trouxe o cordeiro, estava lá já um cordeiro e Abraão tomou o cordeiro, sacrificou.
ele não cedeu, portanto, à força da aflição que tinha. Mesmo no momento aflito, Abraão não perdeu o seu contato, a sua comunhão com Deus. Indo mais além, encontramos José, filho de Jacó. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, foi parar lá no Egito, na casa de Potifar. Ele sofre o assédio sexual. A esposa de Potifar, então, assedia José. E naquele momento houve muita assistência. Imaginemos a aflição que José passou. Era escravo naquela casa. Se ele rejeitasse, era chantageado. Se ela aceitasse, estaria a cometer o pecado contra o seu senhor. Mas então, no meio desta aflição, porque José, ele conhecia o Senhor, José preferiu, naquela mesma aflição, guardar a palavra do Senhor, obedecer a Deus. E nisto que aconteceu, José, ele saiu vitorioso. Não cedeu e preferiu ser preso. Preferiu entrar na cadeia. Não cedeu. Mesmo no meio da aflição, ele permaneceu firme e foi vitorioso. José, marido de Maria, na verdade, quando se apercebe que sua noiva estava grávida, entrou numa situação de aflição. Acredito que ele ficou muito aflito. O que aconteceu com esta mulher? Será que a minha noiva fornicou? Será que a minha noiva prostituiu? Mas como era um homem justo, José arranjou forma de não prejudicar a Maria, porque sabia que se fosse informar, não é, aos pais ou à sociedade, ele tinha todo o direito de comunicar que a Maria estava grávida e acusando a ela, e a Maria certamente iria ser apedrejada. Mas ele, porque era um homem justo, preferiu guardar esta aflição. Ele sofreu sozinho dentro do seu coração. Ele sofreu essa aflição e arranjou uma forma sutil, uma forma muito inteligente, digamos, de abandonar, de se afastar da Maria. E Deus viu isso, enviou o anjo Gabriel para que consolasse a José, para que orientasse a José, para não abandonar a Maria, informando que o que Maria, que estava dentro do seu ventre, era do Espírito Santo. E José permaneceu firme, aquela aflição não lhe derrubou. Por quê? Ele conhecia o Senhor, preferiu obedecer ao Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ao longo do seu ministério, ele experimentou muitas aflições. Vezes sem conta, Jesus foi ameaçado de ser preso e morto. Por vezes, o Senhor tinha quase que se refugiar, muitas vezes, na verdade, para o deserto, sob todos os riscos. O deserto, sabemos que há muitas dificuldades, e ele tinha, por causa das aflições, ele tinha que se refugiar ao deserto. Quando nós lermos a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 8, iremos encontrar também uma outra situação dos discípulos. Mateus 8, de 23 a 24. O que é que nos diz? Aqui é importante a gente fazer a leitura. Mateus capítulo 8, versículos 23 e 24. Vamos ler aqui. Leia comigo a palavra do Senhor. Diz: estando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Portanto, o barco estava no alto mar. Estavam lá os discípulos. Jesus também estava lá. Naquele momento aparece uma tempestade e o barco começou a passar mal. Jesus estava dormindo. Mais adiante a Bíblia diz que os discípulos tinham que acordar Jesus, dizer: olha, estamos a desaparecer, estamos a perecer. E Jesus, diz a palavra de Deus mais adiante, que levantou-se e acalmou a tempestade. Os discípulos passaram por uma aflição e esta aflição era uma tempestade. Não só o que nós ouvimos, mas também passaram uma outra tempestade no capítulo 14 de Mateus, igualmente versículos 23 e 24, nos diz a palavra do Senhor. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco
estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, os discípulos foram ao barco, ficaram lá. Então, naquele momento, diz que, a palavra de Deus diz que o barco estava no meio do mar. E o barco ficou açoitado pelas ondas. Era uma situação. Os discípulos ficaram aflitos. Os discípulos ficaram numa aflição que praticamente eles estavam a ver que ali talvez iam morrer. Estavam em perigo. Estavam em aflição. Meus irmãos, estavam em aflição, a ponto, diz a palavra de Deus, que mais tarde, não é? Os discípulos viram Jesus de longe, já mais tarde, e não reconheceram, pensaram que fosse fantasma. Por que pensaram assim? Porque eles já estavam fora de si, estavam atormentados, estavam desesperados, até confundiram Jesus Cristo com fantasma. Os discípulos, por 2 vezes, pelo menos, passaram uma situação de tempestade. Agora vamos ver outro caso também de alguém que passou aflições. E não foram poucas, não. Muitas vezes, ou muitas pessoas julgavam que o apóstolo Paulo vivia uma vida tranquila, calma, sossegada, sem problemas, sem estresse. Muitos pensam assim até hoje. Mas isto não constitui a verdade. Pois o próprio apóstolo Paulo chegou a afirmar o seguinte. Vamos ler. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, 26 e 27. Vamos ler aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25 a 27. Diz ele próprio, o apóstolo Paulo, o seguinte. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Escuta agora. Em perigos entre os falsos irmãos, diz o apóstolo Paulo. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Veja só as aflições. Tudo isto aqui são aflições que o apóstolo Paulo passou, entre outras que não chegamos aqui a mencionar. Mas há uma coisa que nos agrada, não é? Ele diz mais adiante, quando lemos o versículo 30, ele diz, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele gloriava-se, mesmo fraco, mesmo em situações de fome, sendo perseguido, sendo injuriado, os falsos irmãos falando mal dele, o acusando. Ele dava glória a Deus. Aleluia. Ele, portanto, dava glória a Deus. O que nós encontramos é que as aflições existem. Todos nós passamos por aflições. Jesus preparou os discípulos para que não fossem apanhados de surpresa. Por isso ele disse, no mundo tereis aflições. Ele chamou a atenção, avisou que haviam de ter aflições, assim como ele teve aflições. Pode acontecer que agora você esteja passando por uma aflição, esteja passando por uma dificuldade, uma tribulação. Talvez de amanhã, talvez daqui a 2 semanas, mas saiba que as aflições estão para nós enquanto estivermos aqui no mundo. Pode ser uma doença grave. Você pode estar a ser rejeitado na família. Você pode estar a ser rejeitado pelo esposo ou a sua esposa, já que não quer saber mais nada de si. Você pode estar a passar uma situação de demônios. Quem sabe? Você tem problemas no serviço. Talvez está enfrentando um processo disciplinar. Quem sabe? Talvez você está vendo agora, na verdade, uma situação. Está sendo ameaçado. Está sendo assediada. Quem sabe? Está sendo,
maltratada pelos seus pais, maltratado pela sua mãe. Não sei qual é a situação, está passando por uma aflição. Quem sabe, talvez você está pensando em desistir, talvez está pensando em pegar numa corda, colocar no pescoço, talvez está pensando você em tomar alguma droga para acabar com a sua vida, porque a aflição é demais. Não seja como Adão, não seja como Eva, não perca ânimo não, seja forte como Abraão, seja forte como José, seja forte, porque na verdade as aflições é para nos aperfeiçoar. Abraão estava sendo provado por Deus e venceu. José venceu e tornou-se no governador do Egito. Jó venceu e ganhou o dobro daquilo que ele tinha. O apóstolo Paulo venceu e chegou a dizer que combati o bom combate. Ele esperava receber a coroa da justiça. Meus irmãos, não podemos ser derrubados pelas aflições. Jesus venceu a morte, subiu ao céu, está à destra de Deus Pai. E você? Será que também vai ser vitorioso? Não se deixe vencer, não. Seja vencedor. O apóstolo Paulo diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Confia no Senhor. Ele venceu o mundo e diz, tende bom ânimo. Não é a aflição que vai nos separar do amor de Deus. Nada nos separará. Há aflições que aparecem, até a riqueza produz aflição. Há pessoas que não têm paz porque são ricas. Há uma pessoa rica, às vezes, não tem paz porque ele não apanha sono, porque tem que cuidar daquilo que tem. Talvez alguém vai roubar, ele tem que cuidar do dinheiro que tem. Talvez alguma coisa vai acontecer. Onde anda, está fugindo, está inquieto porque talvez vou ser assaltado. Está inquieto, passa aflições porque tem riqueza. Meu amado irmão, minha amada irmã, vais passar aflições, estás passando aflições, mas isso não é motivo de desistir. Seja forte, vença e Deus lhe dará o galardão. Maus dias viriam para a vida do discípulo. Jesus disse isso, que teriam aflições. É o que aconteceu após a sua morte. Eles foram perseguidos, foram presos, alguns foram degolados, outros foram apedrejados. Estevão foi martirizado, passou aflição, mas mesmo assim não negou a fé. A igreja sofreu perseguição, sofre até hoje. Muitos crentes, muitos cristãos estão sendo ameaçados, estão sendo perseguidos, estão sendo vituperados. Mas os verdadeiros crentes permanecem firmes no nome de Jesus. Amados, no mundo tereis aflições, disse Jesus. Que aflições podem ser estas? Eu gostaria, para terminar, dizer que são várias. Temos aflições de ordem natural, como sismos, ciclones, secas, queimadas, fomes. Talvez você passou por uma dessas situações, ou de algumas dessas que já falei. Talvez você passou uma situação de fome. No ano passado, tivemos o caso do ciclone Idai, o ciclone Kennedy. Já tivemos seca no sul do país. Talvez você passou por essa situação. Aflições de ordem física. O que está acontecendo agora? Todo mundo está passando por esta aflição de ordem física. A pandemia do coronavírus é uma aflição. Todo o mundo está aflito, toda a humanidade está aflita, você está aflito, eu estou aflito, a nossa casa está aflita, a cidade onde você mora está aflita, o bairro onde você mora está aflito. Estamos numa situação de aflição, mas com Deus tudo passa. Vamos confiar no nosso bom Deus. Há crentes que estão a abandonar a fé por causa do coronavírus. Como agora não vamos nos juntar no templo, estão em casa, já não oram porque está em aflição, já não busca Deus porque está em aflição, já não lê a Bíblia porque está em casa. Você está em aflição na sua casa, busque a Deus. Você aí em casa, ore, busque o Senhor nesta aflição. Talvez um dia esse problema do coronavírus vai bater a sua porta, vai bater na minha porta. É o momento de orar cada vez mais para que, na verdade, o Senhor nos proteja disso. Existem aflições de ordem religiosa, perseguição da igreja, perseguição
dos crentes. Talvez você está sendo perseguido lá no bairro porque você é crente, você está orando. Talvez alguém bateu a porta da sua casa. Por que é que você está a orar? Você está orando ali, você com a sua família, são 3 ou 4 pessoas, mas às vezes está incomodando algumas pessoas. São aflições que estamos a passar. Busca Deus. João 14, versículo 27. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, as aflições não podem nos perturbar, mesmo fracos, mas vamos continuar fortes em Jesus. Os discípulos estavam dormindo. Jesus compreendeu que estavam fracos, estavam com uma fraqueza. Por isso ele disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, quando o espírito está pronto, mesmo no meio das aflições, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4. A palavra de Deus nos diz no versículo 7, Filipenses 4, 7. Portanto, vamos ler aqui a palavra do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. É esta paz que temos em Cristo. A paz de Cristo é sentida e vivida em meio aos problemas. Por isso, ela excede todo o entendimento. Em meio às aflições, é necessário termos ânimo. Apesar de tudo, meus irmãos, Jesus deixa bem claro que podemos e devemos ter a esperança, pois Ele venceu o mundo. E Ele disse, em meio às aflições, como dissemos, é necessário ter ânimo. Jesus disse, deixe-vos a paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nele. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo. Coro escondo, na minha fortaleza. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, na minha fortaleza.
chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Cor escondo, cor escondo, cor escondo, cor escondo. Na minha fortaleza, cor escondo, cor escondo, cor escondo. Na minha fortaleza, cor escondo, cor escondo, cor escondo. Na minha fortaleza, cor escondo, cor escondo, cor escondo. Na minha fortaleza. Minha fortaleza. Coro escondo, na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo, na minha fortaleza. Na minha fortaleza.